A paz do Senhor aos guerreiros e guerreiras de oração, adoradores de Cristo. O assunto hoje é a verdade sobre as mentiras do inimigo. O inimigo e seus espíritos malignos não podem possuir um cristão, mas podem tentar nos oprimir com mentiras sobre quem é Jesus, quem é Deus e quem somos em Cristo. O inimigo pode tentar nos confundir ou nos atrair para a raiva, a ansiedade, a amargura, o desespero e o medo. Não estou dizendo que não podemos entrar nessas condições por conta própria. Podemos, mas o inimigo está sempre tentando nos fazer crer ou sentir o oposto do que Deus quer para nós. O inimigo faz isso ao nos convencer a aceitar suas mentiras como verdade. Uma vez que Deus nos deu livre-arbítrio, podemos pôr fim às mentiras do inimigo ao escolher acreditar em Deus. Um dos principais modos de o inimigo afastar as pessoas de Deus se dá por meio do engano. Negar a existência do inimigo, a ponto de nem mesmo ler passagens bíblicas que se refiram a ele, coloca a pessoa exatamente na posição em que o inimigo a quer, na ignorância. É uma de suas principais mentiras. Todos os que creem em Jesus estão na mira do inimigo. O inimigo de Deus será sempre nosso inimigo. Nenhuma negação a respeito de sua existência mudará esse fato. Um certo pastor falou a seguinte frase: a cada passo que você se afasta de Deus, haverá alguém dizendo que você está fazendo a coisa certa. É por isso que devemos estudar a palavra de Deus para não permanecer na ignorância sobre quem é nosso inimigo. Devemos ser capazes de discernir entre a verdade e a mentira. Aqueles que enfiam a cabeça num buraco em relação ao inimigo e à guerra espiritual estão fadados a receber um chute na parte mais óbvia de sua anatomia ainda exposta. Não se deixe enganar pelo disfarce de anjo de luz do inimigo. Peça ao Espírito da verdade em você para mantê-lo longe do engano. Do contrário, você certamente estará caminhando em direção a uma experiência dolorosa. Segunda parte aqui, o primeiro engano do inimigo. No Éden, o inimigo abordou Eva na forma de uma serpente. Ele a alimentou com mentiras, oferecendo ideias contrárias àquilo que Deus tinha dito a ela e a Adão. Ele contradisse a palavra de Deus e a convenceu a comer do único fruto proibido por Deus. Eva protestou dizendo que Deus havia ordenado que se comesse daquele fruto, morreriam. A serpente mentiu para a mulher e disse em Gênesis 3, do 4 ao 6, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. O inimigo a levou a questionar a palavra de Deus e ela caiu na armadilha. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, foram expulsos do Éden, onde desfrutavam de relacionamento íntimo com Deus e de uma vida perfeita. Desde então, o homem vem tentando se aproximar de Deus e encontrar a vida perfeita. Estamos começando a observar um padrão aqui. Rebelar-se contra Deus e violar suas regras não traz bons resultados. Qualquer pessoa que o faz é expulsa de tudo o que Deus tem para ela. Ainda que Eva tenha sido enganada pelo inimigo e Adão tenha optado pela desobediência, os resultados foram igualmente desastrosos. O inimigo usa a mesma abordagem conosco, tentando nos fazer duvidar das palavras de Deus. Ele diz: vá fundo, faça isso, ninguém ficará sabendo, você merece. Deus não falou exatamente isso? Deus não se importa com você. E uma pessoa cujo alicerce não está na palavra pensará que está ouvindo uma revelação divina. É por isso que devemos conhecer muito bem a palavra de Deus. Foi pela palavra que Jesus lidou com Satanás durante a tentação no deserto. Devemos lidar com os ataques do inimigo
Da mesma maneira, o inimigo sempre tentará convencê-la a duvidar de Deus. Ele a tentará a sentir-se insatisfeita com o que Deus lhe deu. Ele a levará a questionar o que Deus está fazendo ou a chamou para fazer. É por isso que você precisa conhecer com certeza quem é Deus, o que Jesus realizou e quem você é no Senhor. Quando ouvir algo do tipo, não tem problema fazer isso, todo mundo está fazendo, permaneça firme na palavra de Deus e em oração e recuse-se a acreditar em qualquer uma dessas mentiras. Adão e Eva tinham de se preocupar apenas com um mandamento do Senhor. Não havia muita memorização envolvida, mas talvez fosse bom se houvesse. Não era que Adão e Eva não soubessem o que Deus os tinha instruído a não fazer. Eles simplesmente ouviram a voz errada que dizia não haver problema em não obedecer. Era o inimigo falando por meio da voz amigável da serpente. Que esta seja uma lição para nós. Não aceite sugestões ou informações de alguém que se opõe à palavra de Deus, por mais simpática que essa pessoa pareça. A luta entre Eva e o inimigo foi a primeira batalha registrada na Bíblia. O problema é que ela não se deu conta de que a serpente era o inimigo. A seu ver, a serpente era amiga. Acreditou na serpente em vez de confiar em Deus. Quantas vezes as pessoas são influenciadas por palavras ditas por alguém que esbanja charme, tem um sorriso cativante e a personalidade convincente e parece se importar com os outros? Muitas vezes. Precisamos manter nossos olhos abertos para a verdade. Temos de nos apegar a Deus e à palavra, resistindo a qualquer pessoa que se oponha a ela. Sua principal batalha sempre será contra o inimigo, o qual deseja impor a vontade dele em sua vida e impedir que o plano de Deus para você se realize. Cada passo de desobediência nos torna cúmplices do inimigo. Não é preciso cometer nenhum crime hediondo. Toda fofoca, inveja, frieza, indelicadeza, crueldade ou pensamentos impuros nos colocam num relacionamento com o inimigo ao mesmo tempo que entristece o Espírito Santo em nós. Nossa guerra é sempre contra o inimigo de nossa alma e precisamos vencer. E venceremos se ficarmos perto de Deus e de Sua palavra, buscando a orientação do Espírito Santo em todas as coisas. Se resistirmos a Deus e a seus caminhos, perderemos as batalhas uma após outra. Somos corredeiras com Cristo e herdaremos todas as suas vitórias, mas ainda temos de andar em seus caminhos para receber a herança completa. Ore para que você nunca caia no engano. O apóstolo Paulo diz: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie de sua sincera e pura devoção a Cristo. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. A mensagem do Evangelho é simples. Cuidado com aqueles que a tornam complicada por meio de uma doutrina confusa que questiona tudo o que está na palavra. Paulo estava preocupado que as pessoas ouvissem vozes enganosas e começassem a duvidar de tudo. Ele disse: se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Está lá em 2 Coríntios 11, 4. Você poderá se acostumar às vozes da dúvida e começará a duvidar da voz de Deus. Não ande, corra de qualquer voz que lhe diga que não existe problema em desobedecer aos mandamentos e às instruções de Deus para você. No momento de fraqueza, você talvez tenha dúvida e caia nas mentiras do inimigo, mas o foco é não permitir que haja momentos de fraqueza. Fortaleça-se na palavra de Deus em oração, louvor e adoração. Tenho certeza de que Eva se arrependeu de cair nas mentiras do inimigo e de que Adão se arrependeu de ter feito a escolha errada. Eles se tornaram os primeiros a comprovar que só valorizamos o que temos quando perdemos. Glória a Deus. Amém. Fiquem todos na paz e até a próxima.